Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem, estamos aí em mais uma ação no nosso espaço e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre redação, tá? Todo mundo fica amedrontado e não quer enfrentar, mas é algo básico, tá? Que com tranquilidade a gente consegue desenvolver, tá bom? E aí, eu vim hoje, né, especificamente, para destacar, né, conversar um pouquinho, detalhar a competência 2 do Enem. E aí, todo mundo sabe, né, que o Enem tem lá aquelas 5 competências que o candidato ele precisa dar conta, precisa apresentar em seus textos, cumpri-las, porque ele vai ser pontuado por essas competências. São 5 e eu vou conversar hoje sobre a segunda competência, tá? Então você aí, fera, que está na maratona de estudos para o Enem, fica atento aí nas dicas, tá? Para que a gente possa detalhar e tirar dúvidas acerca desse elemento. A competência 2 diz para a gente o seguinte: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Tá? E aí eu coloco por que a competência 2? Porque dentro dessa competência a gente enxerga outros elementos. Compreender a proposta de redação, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento e obedecer à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, o corretor ele vai analisar você, candidato, dentro dessas 3 perspectivas. Ele compreendeu a proposta, ele aplicou conceitos das várias áreas de conhecimento para auxiliar na sua argumentação e contextualização, obedeceu à estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é para que você possa atingir a pontuação máxima nesta competência, que são 200 pontos. Beleza? Então vamos aí bem tranquilamente para que você possa tirar todas as suas dúvidas, tá? E aí, tem um roteirozinho aqui só para facilitar o nosso diálogo. O primeiro item dentro dessa competência 2 é compreender a proposta de redação. Então, primeiro, você tem que mostrar na sua produção que você entendeu o que a proposta pede. Então, vê, para isso, você tem que fazer a leitura do tema, fazer a leitura dos textos motivadores, tá? Os textos motivadores, eles estão ali para apoiar, para ampliar as ideias, e eles precisam ser lidos e compreendidos. Então, texto 1, texto 2, 3, 4, o que é que cada um texto aponta sobre aquele tema? Que aí ele vai direcionar você num caminho que você precisa seguir para dar conta daquela temática. Então, eu preciso compreender o que é que a proposta exige de mim para que eu não tangencie o tema. Né? Tangenciar é desviar do foco temático, tá bom? Então, veja. Leia todos os comandos, analise o tema, interprete, compreenda cada palavrinha que compõe o tema, tá? E leia os textos motivadores para criar a sua linha de raciocínio. Quando eu digo ler as palavrinhas, né? Entender cada palavrinha do tema, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Persistência. Então, ele quer que eu foque nessa persistência. Por que é que isso ainda persiste? O que é que tem levado a essa persistência? Tá? Da violência contra a mulher na sociedade brasileira, no cenário brasileiro. Então, eu tenho palavras que são foco, que são elementos fundamentais para a gente analisar, tá? E para você focar na sua temática. Porque se eu tenho, importante, se eu tenho a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, o que é que eu preciso compreender? Não é para falar o que é a violência contra a mulher, falar de forma geral sobre esta situação. Não, eu tenho que focar na persistência. O que é que eu vou trazer de elementos que mostram essa persistência ainda? Tá? Então, esse é o foco temático. Então, se eu não me organizar nesse foco, eu vou falar sobre o tema de maneira geral, mas não vou atender a proposta. Eu não vou mostrar que compreendi o tema em sua abrangência, tá? Então, um outro ponto relevante. Por que essa competência, durante essa correção,
o, o corretor ele vai analisar o quê? Se o participante consegue ler e produzir sentidos, tá? Se é um leitor de texto de mundo, crítico e reflexivo, é justamente para trazer todas essas áreas do conhecimento e aplicar no seu texto. Então, ele vai perceber se você tem esse conhecimento crítico, reflexivo, do conhecimento de mundo para trazer ao seu texto. E se você tem um domínio da estrutura dissertativa argumentativo, que é apontar uma tese, apontar as ideias e fazer uso de argumentos para a defesa dessas ideias, tá? Então, são esses elementos aí que pelos quais vocês serão analisados dentro dessa competência, tá? Então, o participante compreendeu o eixo temático? Então, qual é o tema deste texto? O que é que ele quer de mim? Se esse texto tivesse em um jornal ou revista e eu não soubesse o assunto, você escreveu. Se você vai se perguntar, se esse texto estivesse lá no jornal, sem a apresentação do tema proposto dos textos motivadores, e as pessoas lessem, as pessoas iriam conseguir entender qual o tema, qual é o foco temático? Se sim, beleza, você atendeu a proposta. Se você perceber que vai ficar lacunas e fragilidades, vai compreender de maneira geral, mas não naquele foco, então o texto ele precisa ser ajustado. Tá? A ideia é essa, este texto publicado em outros espaços e para as pessoas lerem, sem ter acesso à proposta da redação, vai ficar claro qual é o tema abordado, qual é o foco temático, tá? Isso aí é bem relevante. Então veja outro exemplo. A gente teve uma proposta de redação do Enem, os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Os efeitos da implantação. Então, efeitos aí é bem foco. Ó. Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Se eu for escrever de forma geral sobre lei seca, o que é, qual a sua aplicabilidade, em que... mas ele quer saber os efeitos da implantação. A implantação dessa lei seca causou o quê? Quais foram os efeitos? O foco temático é esse. Então, se eu falar sobre a lei seca de maneira geral, eu não vou atender ao foco temático, eu vou estar tangenciando o tema, tá? Aí você vai dizer quando foi criada, por quê, para quê. O foco não é esse. O foco é saber quais os efeitos desta lei, tá? Embora a gente tenha isso, né? O geral é a lei seca, mas dentro desse geral, qual é o foco que eu preciso? Tá? Aquele tema que falou sobre a manipulação, né, dos dados através dos meios tecnológicos. E aí muita gente falou de fake news. O tema foi fake news. Não. Fake news tornou-se um elemento que poderia ser abordado dentro do seu tema, mas ele não era o foco temático. Aí a gente precisa ter cuidado para compreender este tema direitinho e associá-lo aos textos motivadores e escrever aquilo que a proposta nos pede, tá? Então, a gente precisa entender o tema, ler os textos motivadores para perceber qual é o seu foco. O que é que ele quer de mim? Dentro desse tema, dentro da lei seca, dentro da violência contra a mulher, dentro do meio ambiente, mas o que é que ele quer de foco? É para eu falar sobre o quê? E vai ter sempre esse elemento pontual, que é justamente para não tornar o tema amplo e que você precisa enxergar para mostrar ao seu corretor que você compreendeu a proposta de redação, tá? E aí, com relação à leitura e à utilização dos textos motivadores, o participante leu, durante a correção, o corretor ele vai analisar isso, pela forma, pelo conteúdo escrito. Ele leu, a leitura realizada foi superficial, foi uma leitura ingênua, foi uma leitura profunda, analítica. Para desenvolver sua argumentação, o participante utilizou apenas os textos motivadores como fonte de informações. Então, os textos motivadores estão ali para motivar, para ampliar as suas ideias. Não é para você extrair informação de lá e colocar no seu texto tal qual se encontra lá, porque aí vai se configurar cópia. Tá? E a proposta do texto motivador não é esta, tá bom? E aí,
No segundo elemento, dentro dessa competência, né, o primeiro é você compreender o tema, e a gente já abordou essa importância. O segundo é aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. E aí, é você associar a este tema a geografia, a história, a filosofia, a sociologia, a biologia, a física, a literatura. Essa amplitude de áreas que nós temos que você pode trazer para o seu foco, para o seu tema. Então, trouxe uma alusão histórica, trouxe uma citação da filosofia, da sociologia, da biologia, da geografia, da literatura, um trecho de uma música, uma série, um filme, perfeito. Tem relação com o tema, isso é importante. Não é apenas a gente fazer uso, é fazer uso daquilo que tem relação com o tema que você está desenvolvendo e vai sustentar e vai auxiliar na formação de sua argumentação, tá? Então você está ali, aquela série que eu assisti, aquele trecho tem a ver com isso. Eu vou colocar aqui e vai auxiliar na minha argumentação. Beleza. E daquela passagem da filosofia. E aí vai ter vários trechos da filosofia, da sociologia, da história que vão caber em diversos temas. Só é você fazer a associação, tá? Então, qual é importante? Durante suas leituras, assistindo a filmes, a séries, lendo, durante as aulas dessas diversas disciplinas, você fazer as anotações de algumas passagens que você acha relevante que pode associar algum tema possível lá na hora da redação. Então, anota no caderninho e toda vez que você for fazer redação, né, praticar, você vai ter esse caderninho e vai olhando qual daquelas citações ali cabe para aquele tema que você está desenvolvendo. E aí você vai praticando, tá? E vai assimilando, porque aí não vai decorar o tal qual está ali a ideia, né? Você vai compreender a ideia para abordar essa ideia lá dentro do seu texto, dizendo, né, qual é o filósofo, qual é o sociólogo, qual é a época histórica, qual é o autor, qual é o filme, qual é a obra. Precisa identificar, tá? Precisa fazer a citação e dizer a fonte, né, quem é o autor, de onde tirou, para que o corretor ele perceba a fonte da informação ali retirada. Então, o participante utilizou interdisciplinaridade e isso é riquíssimo no seu texto. Precisa ter. Se você for fazer uso de argumentos apenas a partir do seu olhar, é pouco demais para a dimensão do texto. Então, o que é que a gente precisa? Junto à nossa argumentação, incluir essas outras áreas do conhecimento. Agora, cuidado, tá? Não é apenas colocar lá para dizer que meu texto tem citação. É colocar, associar ao tema e associar a sua argumentação, tá? Como é que eu vou linkar isso ao que eu já argumentei sobre o tema? Para que isso sustente essa ideia que eu já pontuei aqui. Então você vai dizer, vai pontuar o seu argumento para defender aquela ideia e vai dizer, ó, eu estou pontuando esse argumento para defender isso, mas isso também está aqui. Isso também está na filosofia, está na sociologia, está na história, está na geografia. Então eu vou colocar lá e vou fazer o link desses dois elementos para enriquecer o meu texto. Então essa amplitude, tá? Essa variedade de conhecimento de outras áreas precisam estar lá presente no seu texto para auxiliar nessa argumentação. O repertório sociocultural, tá? Esse é o famoso repertório sociocultural do participante para desenvolver e refletir sobre o tema é produtivo. Todas as citações, as alusões promovidas no texto têm relação com o tema. O candidato ele conseguiu articular essa citação, essa alusão com o seu teor argumentativo, com o tema do texto. Isso aí tem que ser uma ligação bem ajustada para que não fique uma coisa solta. Você argumentou uma coisa e citou, ficou separado. Ou você trazer uma citação que não tenha relação com o tema, tá? Então, a dica é, durante as leituras, durante as aulas dessas disciplinas, quando você estiver assistindo a filmes, a séries, sempre que tiver uns trechos que você achar que cabe em diversos temas, anota lá e faz sempre uso para ir praticando, tá? O terceiro ponto dentro dessa competência é desenvolver o tema dentro dos limites do texto dissertativo e argumentativo. Ó, o Enem ele pede isso. Você vai escrever um texto dissertativo argumentativo. Escrever, expor suas ideias e argumentar para defender essas ideias. Então, eu não posso de forma alguma só colocar lá minhas ideias, expor. Eu não vou estar seguindo
a estrutura dissertativa argumentativa. Eu vou estar eu vou estar produzindo um texto expositivo. Eu não posso contar uma história da mulher. O tema é a persistência da violência contra a mulher. Eu vou contar uma história de uma mulher que foi violentada. Aí eu vou fazer um texto narrativo, tá? Então, dissertativo argumentativo é o lançamento de ideias, de uma tese, de uma problematização sobre o tema e de meus argumentos para defender essas ideias. Por isso que lá na introdução, tá? Em outro momento a gente faz uma gravação falando dessas três partes, né? Como estruturá-las. Por isso que lá na introdução a gente vai ter uma tese pontuada que é justamente o que eu vou desenvolver, argumentar durante o meu texto, tá? Então, o corretor vai analisar se o seu texto ele se enquadra dentro dos padrões do texto dissertativo argumentativo, apresenta essa estrutura. Então, o que é que a gente... Obviamente, a gente não vai fugir da exposição, né? Você vai expor a ideia, você vai expor a problematização, mas você precisa ter os argumentos para defender as ideias ali postas, tá? Se você coloca apenas a ideia e coloca apenas uma citação referente àquela ideia e não faz uso de seus argumentos, você está apenas fazendo exposição, tá? Então você precisa aparecer no texto. Então eu preciso ter a exposição da ideia, preciso ter essa alusão, citação de outra área do conhecimento e preciso colocar o meu argumento no texto, minha percepção argumentativa, o que é que eu vou usar para defender aquilo. Então, se você está falando da persistência, por exemplo, da violência contra a mulher, e vai trazer um fato histórico lá da sociedade patriarcal para contextualizar e mostrar essa persistência, você precisa também trazer essa alusão, mas precisa também mostrar a sua argumentação em defesa daquela ideia. Tá? Qual é a sua percepção sobre? O que argumento você vai usar para defender? Tá bom? Então, ó, 3 elementos dentro desta mesma competência. Primeiro, você precisa mostrar que compreendeu o tema, tá? E a compreensão desse tema se dá na análise do foco temático que está sendo pedido ali. O que é que ele pede de mim? Analise o tema, as palavras que o compõem e analise os textos motivadores, para você perceber o que é que ele quer. Porque geralmente vai ter esse tema amplo, né? Violência contra a mulher, lei seca, meio ambiente, mas vai ter um foco temático aí que você precisa seguir, tá? E isso para que não haja tangenciamento ao tema proposto e você não tenha um norte a seguir durante o texto. Segundo, mostrar ao seu corretor, no seu texto, que você tem um domínio de amplas áreas do conhecimento, que você usou a filosofia, a sociologia, a história, a geografia, que você fez alusão histórica, que você fez citações de filmes, de obras, de literatura. Mostra que tem essa amplitude, mas lembrem-se de que estas citações, essas alusões precisam ter relação com o tema e linkar com o que você vai utilizar de argumento para não ficar coisas separadas, ficar uma coisa alinhada. E o terceiro é seguir a estrutura do texto dissertativo argumentativo. É apresentar a ideia, expor as informações e argumentar, defender essa sua ideia. Beleza? Então, ficam aí algumas dicas relacionadas a essa segunda competência. Espero ter esclarecido, né, aí algumas dúvidas e brevemente eu volto para a gente conversar sobre outra competência e sobre outros aspectos. Beleza? Abração para vocês e qualquer coisa, deixa aí os comentários que a gente vai dialogando. Forte abraço.